Muito bem, agora sim, em nome da Igreja Adventista do Sétimo Dia Nova Jerusalém, quero cumprimentar você que está em casa, neste momento, sinta-se abraçado, graça e paz, que Deus abençoe a todos vocês. Bom, você que está em casa, né, e os irmãos que acompanham o nosso trabalho no YouTube, na página do Facebook, falando de Cristo na estrada, sempre eu apresento a amiga, companheira, Bíblia, a Bíblia Sagrada, lâmpada para meus pés, luz para o meu caminho, é a Santa Palavra de Deus. No vídeo anterior, na Igreja Boa Vista, nós falamos sobre família, e ali eu fiz 3 perguntas, que o desenrolado sermão vai responder: quem você quer levar para o céu? Quem não pode faltar de maneira alguma? A minha lista foi grande, né? Espero que a sua lista também, de pessoas que não podem faltar no céu também, seja enorme. E a pergunta é: o que você está fazendo para levar essas pessoas para o céu com você? Hoje o tema continua sendo família, família prodígio. Um sermão do pastor Batista Eufanilo Lasco Rodrigues, adaptado para a gente discutir aqui sobre o filho pródigo. Não só o filho, né, mas o pai e também o outro irmão ali do filho pródigo. Por isso, em nome dessa igreja adventista do Sétimo Dia Nova Jerusalém, eu quero cumprimentar na graça e na paz todos vocês que estão em casa. Lucas, capítulo 15, verso 11 em diante, diz assim: Continuou porque vem da sequência de outras 2 parábolas anteriores. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. E, levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe o anel em um dedo e sandália aos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e festamos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: veio o teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer, mas alegra-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre está comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu,
estava perdido e foi achado. Amém? Eu vou tomar uma água e poderia terminar aqui o sermão e ir embora. Essa parábola já é um sermão. Não precisa de muitas explicações. Família prodígio. Novamente, o tema família. Novamente, o filho pródigo. Por quê? Porque é necessário. Como eu disse no começo aqui ao cumprimentar a igreja, e agora para você que está em casa, a família está sendo atacada. Família, criação de Deus, lá no Jardim do Éden, antes do pecado. Família, base da sociedade. Família, base da igreja. Agora, todos conhecem essa história como a parábola do filho pródigo. Só o filho, né? É chamado de pródigo. Contudo, vamos tentar mostrar nesse sermão que todos os membros citados nesta família foram pródigos de alguma maneira. Pródigo se refere a pessoas que desejam fazer coisas grandes. Às vezes as pessoas, quando falam o filho pródigo, acham que pródigo é um adjetivo ruim, né? Mas pródigo significa alguém que quer fazer coisas grandes, coisas maiores do que o normal, ir além do comum. Isso é prodígio, é ser pródigo. Muitas famílias se dividem, por quê? Porque um quer andar no compasso do outro. E depois, não quer mais andar no compasso do outro, passa adiante, deixando o resto para trás. Quando você deseja fazer algo maior, algo inusitado, olhe para mim, igreja, olhe para mim, você que está em casa. Quando você deseja fazer algo maior, inusitado, um grande prodígio, muitas vezes você perde a convivência familiar. Não há nada de errado em querer fazer prodígios e alcançar grandes sonhos. Porém, não podemos fazer isso sozinhos. Não podemos fazer isso deixando os familiares fora deste projeto, deixando os familiares fora deste sonho, fora deste prodígio. Talvez, já começando o sermão, alguém pergunta: quando somos pródigos? Será que eu me encaixo aí? Então nós vamos ver aqui alguns comportamentos que nos levam a sermos pródigos. Primeiro, antecipação. Você leu comigo, acompanhou o texto, né? Lucas capítulo 15. O filho pródigo quis fazer grandes coisas antes do tempo certo. Repito, o filho, ele quis fazer coisas grandes, quis fazer prodígios, quando? Antes do tempo certo. Por isso ele procurou seu pai para antecipar o tempo e para receber ali a herança. Irmãos, meus amigos, a ansiedade é um mal dos séculos. Estamos acostumados com o automatismo de equipamentos eletrônicos, né? Com a rapidez da tecnologia, mas os relacionamentos não funcionam assim. É preciso esperar. Devemos deixar as coisas acontecerem na hora certa. Segundo ponto, exigências. O filho pródigo exigiu seus direitos de herança para realizar os grandes sonhos, para realizar os seus prodígios. Bom, a herança só é recebida quando o pai morre, né? Então o filho estava avançando uma etapa importante entre os dois. Era direito, ele poderia receber de vida, sim. Mas muitos direitos, como amor, respeito, atenção, são coisas que devemos receber naturalmente e não podemos exigir esses direitos das pessoas. Uma herança é algo que não deve ser cobrado, mas apenas recebido como um presente. O relacionamento saudável é algo gratuito. Relacionamento saudável é algo sem
cobranças, sem exigências. Terceiro ponto, expectativas. Nós criamos expectativas, né? A pessoa nem promete tal coisa para nós e nós criamos expectativas sobre o que ela não prometeu. O filho pródigo sonhou alto demais, criando grandes expectativas para o futuro. Mas, nesses grandes sonhos, tinha um problema. Não havia lugar para o seu pai. Não havia lugar para o seu irmão. Não havia lugar para outros familiares. Por isso, ele precisou ir para uma terra distante, em busca de amigos e em busca de prazeres. Porque no prodígio que ele estava para realizar, nos sonhos que ele buscava realizar, não tinha lugar para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão e para os seus familiares. A consequência de um grande salto, sem incluir as pessoas que te amam, quase sempre é uma grande queda. A maior parte das decepções acontece porque muitas pessoas, principalmente as pessoas que ficam, imaginam que o outro irá fazer algo e a pessoa que vai nem sabe disso. Então, ela não corresponde e vice-versa. Como jovem que foi comer com os porcos, a pior coisa que alguém pode fazer é deixar de estar com a família. Repito para você que está em casa, como jovem que foi para o chiqueiro comer com os porcos, é ruim a situação? É ruim. E eu estou comparando essa situação, que a pior coisa que alguém pode fazer é deixar de estar com a família. Bom, até aqui eu falei de coisas ruins, né? Mas eu não gosto de pregar só coisas ruins. O rapaz que desejava estar com os porcos, chega um momento que ele resolveu voltar para a sua família e realizou prodígios em seu retorno. O pai do filho pródigo, ele também realizou grandes atos em prol da restauração da sua família. Talvez eu esteja falando para pessoas que estão no lugar do filho pródigo, talvez eu esteja falando para pessoas que estão no lugar do pai do filho pródigo. Então a pergunta é, como eu posso realizar prodígios pela minha família? Como eu posso realizar grandes coisas pela minha família? E o texto hoje, como eu disse, vocês já viram pregar isso de várias maneiras, né? Mas o texto do Eufani hoje aqui, ele vai nos ensinar alguns prodígios que o filho e que o pai realizaram em prol da sua família. E ao aprender da Bíblia, da palavra de Deus, que o Espírito Santo nos ajude a praticar os prodígios que você e eu podemos fazer pela nossa família. Primeiro, prodígio do filho. Aí do verso 17 ao verso 21, algumas atitudes grandiosas do filho para retornar para casa, nos ensinam muito. Primeiro foi o arrependimento, né? O verso 17 diz que ele caiu em si, caindo em si. Quando o filho olhou para a sua situação e enxergou sua miséria, ele se arrependeu dos seus erros. O primeiro prodígio que devemos fazer como família é cair em si e cada um assumir seus próprios erros, deixando de olhar para o erro do outro. Um grande obstáculo para as famílias hoje, irmãos, irmãs, amigos que estão em casa, é olhar para o passado, é olhar para o erro dos outros. Segundo, confessar. Verso 18, verso 21 diz: lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. O filho ensaiou a sua fala no verso 18, né? E na hora que ele encontrou o pai ali no verso 21, ele disse como havia planejado. Não adianta cair em si, não adianta apenas se arrepender, se não confessarmos os nossos erros. Queridos, na família, ao invés de ficar trocando acusações, bate-boca, né? Freirpas. E hoje,
WhatsApp, o grupo da família, né? No lugar de ficar trocando acusações, é preciso haver confissão, é preciso haver pedido de perdão. Esse é um grande prodígio que você pode fazer em prol da família, da sua. Terceiro ponto é a humildade. Ele diz: já não sou digno de ser chamado teu filho, pai. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Está aí no verso 19. O filho, ele se humilhou diante do pai. O pai que um dia, diante dele ali, do pai, ele tinha se exaltado. Agora, este filho preferia estar perto do pai na condição de empregado do que independente, do que longe da família. Repito, o filho agora, o prodígio da humildade, ele preferia estar ali perto do pai, com a família, mesmo na condição do empregado, do que estar independente, mais longe da família. Ser humilde é ser capaz de passar pela humilhação e, ao invés de se tornar uma pessoa amarga, aprender uma lição de vida dando a volta por cima. Na família, irmãos, um precisa dar honra ao outro, nunca se considerando maior, nunca se considerando melhor que ninguém. Uma outra atitude, um outro prodígio do filho, levantar. Ele diz: levantar-me-ei, no verso 18, e depois ele diz: levantando-se, no verso 20. Talvez esteja falando com o filho pródigo agora. O filho que estava prostrado num chiqueiro, desejou levantar, e realmente ele se levantou. Se levantar após uma queda é um grande prodígio. Em nossos relacionamentos familiares, nós caímos muitas vezes, mas precisamos aprender a levantar. Eu não tenho força. Segura na mão de Deus. Salmo 37, verso 23 e 24. Segura na mão de Deus e levanta. Ação, atitude, levanta. Não fica prostrado, entre aspas, no seu chiqueiro. Os prodígios realizados pelo filho, ao voltar para casa, irmãos, foram maiores do que os seus erros. Seu arrependimento, confissão, humildade e se levantar para começar de novo, servem como exemplos de grandes coisas que você e eu, que podemos fazer pela nossa família. Vou fazer uma pergunta, não precisa responder. Mas responda para você: você já cometeu algum erro contra a sua família? A minha lista é enorme, maior do que a lista do filho pródigo. Eu não sei o tamanho da sua lista agora. Pergunto: você já cometeu algum erro contra a sua família? E eu estou olhando para mim e dizendo que a minha lista de erros contra a minha família é enorme, mas se arrependa. E eu me arrependi. Confesse, eu confessei. Seja humilde, eu me humilhei. E se levante. Por isso eu estou aqui pregando para vocês. Você pode também. Se arrependa, confesse, seja humilde e se levanta. Agora, eu disse que não apenas o filho fez prodígios errado ao sair de casa, e grandes prodígios maior ao retornar para casa, que foi arrependimento, confissão, humildade e atitude, ação de se levantar. Mas o pai também. Vamos aprender com o pai. Do verso 20, depois do verso 22 a 24, tem os prodígios do pai. Os atos de grandeza do pai ao receber o filho foram: primeiro, o pai teve compaixão. Mas não serve só para o pai, tá? O pai é aqui e o filho são apenas referências para qualquer membro da família. Compaixão. Verso 20 diz, quando o pai o avistou e compadecido dele. Queridos, o pai teve compaixão de seu filho. O pai poderia ter sentido dó, poderia ter sentido pena, mas não é a mesma coisa. Compaixão é se colocar no lugar do outro para sentir o que o outro sente. Um grande prodígio que devemos fazer pela família é compadecer um do outro, é ter compaixão um do outro.
procurar compreender o que cada um vive. Segundo, prodígio do pai, corresponder. Vinha ele ainda longe e o pai correndo. Está aí no verso 20, né? O pai não aguentou esperar o filho chegar lentamente, talvez pelo cansaço, talvez pela fraqueza, ou até mesmo pela vergonha. Por isso, o que o pai fez? O pai correu ao encontro do filho. Muitas vezes, quando alguém procura mudar na vida, ele perde as forças porque não é correspondido. Às vezes, criamos bloqueios mentais, bloqueios emocionais, e não conseguimos corresponder a outro. Bloqueio mental, bloqueio emocional, que não nos permite correr ao encontro, abraçar, beijar. Certa vez ouvi alguém dizer que a pior forma de odiar é o desprezo. Eu sei que vocês já ouviram isso também, né? Principalmente entre os casais, né? Namorados e tal. A pior forma de odiar é o desprezo. Um outro grande prodígio do pai foi o carinho. O que o pai fez? O pai, além de correr, o pai abraçou, o pai o beijou. O filho que havia pensado que seria tratado como um empregado na casa do pai, foi recebido pelo pai como um filho. Mesmo cheirando chiqueiro, cheirando porcos, o pai não hesitou em abraçar o filho, em beijar o filho. Muitas vezes, não abraçamos e não beijamos as pessoas da família, por quê? Porque sabemos os chiqueiros um do outro, e aí ficamos torcendo os narizes. Eu não vou abraçar ele porque ele fez, eu não vou beijar ele porque... Só que o que não podemos esquecer é que cada um de nós já teve o seu próprio chiqueiro. Talvez não revelado, mas Deus e você sabe. Eu já tive os meus chiqueiros. E eu repito, né? Muitas vezes não abraçamos e não beijamos as pessoas da família, porque sabemos dos chiqueiros um do outro e ficamos ali torcendo o nariz. Só que não podemos esquecer que cada um de nós já teve o seu próprio chiqueiro. Então devemos aceitar um ao outro como é e tratar com amor, tratar com respeito, tratar com carinho. Festejar. Outra atitude grande, um outro prodígio que o pai nos ensina. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, veste-o, pondo-lhe um anel no dedo e sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, comamos e festejamos. Está aí no verso 22 e 23. Queridos, você que está em casa, o pai, ele teve pressa de mudar a situação para um momento de festa. As 4 coisas que o pai deu para o filho têm significado próprio, né? A melhor roupa representa uma imagem restaurada da personalidade do filho. Um anel no dedo significa uma aliança, significa que aquele filho seria novamente seu herdeiro. Sandália nos pés demonstra que aquele filho não seria tratado como escravo, e sim tratado como um filho. O novilho cevado, que era utilizado nos rituais de purificação, foi morto para representar o perdão dos pecados do filho, providenciado pelo pai. Muitas famílias, irmãos, eu sei que essa vai doer porque doeu em mim, muitas famílias só se reúnem em velório. Não tenho tempo, não tenho dinheiro. A gente cria tantos empecilhos, a gente cria tantas situações, né? Muitas famílias só se reúnem em velório. Chega de luto e tristeza. É hora de festejar com a família, como o pai fez. Devemos parar de olhar para o erro dos outros e passar a ver as pessoas, né, com roupas de festa,
fazer uma aliança com os nossos familiares que Deus nos deu, não tratar ninguém de maneira inferior e saber que o Cordeiro de Deus foi morto para perdoar todos os nossos pecados, mas também dos outros, né? Membros da família, de todos os seus familiares. Os prodígios realizados pelo Pai para restaurar a sua família nos ensinam que devemos nos compadecer de nossos familiares. Temos que ter compaixão dos nossos familiares, se colocar no lugar, sentir a dor do outro, corresponder um ao outro, fazer gestos de carinho que substituam os nossos esbarros. Irmãos, se beijem, se abracem. Aquele tio chato abraça, beija, faz um pedala Robinho na cabeça dele. Aquela vozinha, aquele vozinho senta, para, escuta, beija. Aquele pai truculento abraça, beija, aperta o nariz dele. Faça gesto de carinho que substitua os nossos esbarros. Gaste tempo festejando juntos, deixando os problemas do passado para trás. Não vou na casa do fulano porque fulano... Não vou na casa do ciclano porque... Mas o dia que morre você vai estar lá. Eu pergunto, você gostaria de restaurar a sua família? Gostaria? Você que está assistindo aí, gostaria de restaurar a sua família? Tenha compaixão. Corresponda. Seja carinhoso. E se alegre com a sua família. Não é para se encontrar só em velório. Faça algo grande. Um prodígio pela sua família. Vale a pena. Eu quero concluir, está no verso 25 a 32, né? Diz assim que quando se pensava que a história teria um final feliz, se eu parasse aqui, né? Algo de errado aconteceu. O que aconteceu? O filho mais velho ficou enciumado. O filho mais velho começou a exigir os seus prodígios com o seu pai. O que isso mostra? Isso mostra que a história continua, irmãos. Sempre vamos ter um filho pródigo na família. Sempre vamos ter que começar tudo de novo para trazer alguns familiares de volta para o lar, de volta para o convívio familiar. O que você aprendeu? Porque eu aprendi com essa mensagem. Eu aprendo que não adianta querer fazer coisas grandes e perder o principal, que é a família. Não adianta você querer fazer prodígios. Não acredita que você, eu vou para a Europa, eu vou para Portugal, eu vou para a França, eu vou para os Estados Unidos da América. Não adianta você querer fazer coisas grandes e perder a sua família. Mas existem grandes atitudes que podemos fazer para que a família seja abençoada e esteja sempre unida. Às vezes, o que precisamos fazer para restaurar a família é algo tão grande que achamos que não teremos forças. Mas como diz o salmista no Salmo 108, verso 12 e 13, né? Podemos orar pedindo, abre aspas, presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro do homem. Em Deus faremos proezas, em Deus faremos grandes coisas, em Deus faremos prodígios. Não seja pródigo querendo coisas grandes para si mesmo. Esse é o grande problema que separa as famílias. As pessoas querem coisas grandes para si mesmo. Um exemplo. Eu não posso ajudar a comprar uma cadeira de roda para um vozinho ou para a vozinha que está precisando, porque eu estou pagando a minha Hilux. Eu não posso passar um Natal com meu pai e com minha mãe, porque eu estou pagando a minha moto do ano. Eu não posso
a ajudar o meu irmão a comprar uma cesta básica ou comprar um remédio, porque eu tenho que reformar a minha casa. Não queira fazer coisas grandes, querendo coisas só para si mesmo. Faça prodígios ou coisas grandiosas em favor da família. E eu pergunto, você está disposto a fazer algo grande pela família? Realize prodígios com a ajuda de Deus. Se você está com essa pergunta na cabeça, como fazer? Porque eu não tenho forças, eu te digo, realize prodígios com a ajuda de Deus. Os grandes prodígios, as suas grandes realizações, os seus grandes sonhos, a sua família tem que estar inclusa. Porque senão um dia você vai olhar para trás e vai ver que o salto foi maior que a perna. E você vai cair. Mas se você já estiver nessa posição de queda, como filho pródigo, no chiqueiro, mesmo rico, mas comendo bolotas do porco, não esqueça de tomar uma grande atitude, de se arrepender, levantar, caminhar em direção da sua família, ser humilde, confessar os seus pecados e se relacionar. Amém? Vamos fazer esse compromisso pela família? Nós teremos um hino final, ou os irmãos... Então deixa eu orar com quem está em casa, e nós vamos cantar aqui na igreja. Fé é a vitória. Fé é a vitória, ok? Fé é a vitória, tá? Quero convidar o pessoal da música para cantar Fé é a Vitória. E eu agradeço você que esteve conosco em casa. Muito obrigado, que Deus abençoe ricamente você e a sua família, que você possa tomar uma grande atitude, fazer um grande prodígio em prol de você e da sua família. Tenha compaixão, corresponda, seja carinhoso e se alegre com a sua família. Que Deus abençoe você que está aí no YouTube, também na página do Facebook.